Olá, a próxima questão ela está relacionada ao D6. Para quem não lembra, o D6 nós vamos distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. E nesse descritor, o que nós vamos ter que fazer, né? Então, a gente deve ser capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido, né? E o que é a opinião sobre ele. Então, novamente, a gente tem que perceber a diferença entre o que é fato narrado, discutido, né? Fato narrado ou discutido, e o que é a opinião sobre esse fato narrado ou discutido. Então, essa diferença ela pode ser ou bem marcada no texto, né? Ou vai exigir do leitor que ele perceba essa diferença integrando informações de diversas partes do texto, ou inferindo, né? O que tornaria essa tarefa até mais difícil. Então, por meio desse descritor, você vai poder avaliar a habilidade de identificar no texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor, ou o narrador, ou o personagem, eles fazem sobre esse fato. Então, essa habilidade ela vai ser avaliada por meio de um texto. Então, através desse texto, é solicitado para você, né, a distinguir essas partes do texto que são referentes a um fato e as partes que se referem a uma opinião relacionada ao fato apresentado. Então, expressa pelo autor, narrado ou por algum personagem. Então, há itens que solicitam, por exemplo, que você identifique algum trecho que expresse um fato ou uma opinião, ou então, né, dá-se a expressão impede que ele reconheça se é um fato ou uma opinião. Então, para quem lembra, né, essa charge, ela fala muito sobre o nosso contexto atual, né? A charge aí, deixa eu dar uma lida na charge, ela coloca alguns personagens que estão em fila, e nós temos acima o nome caixa, Mega Sena acumulada, e alguns desses indivíduos, né, eles dizem o seguinte. Então, o primeiro indivíduo ele coloca: é muito difícil, quase impossível, as chances são muito remotas. Aí o segundo diz: realmente é muito difícil acertar na Mega Sena. Esse segundo aí, ele tá pensando que esse primeiro ele tá falando de uma coisa, a mesma coisa que ele, né? Mas observe que enquanto esse segundo ele está provavelmente com algo relacionado à Mega Sena, o primeiro ele está com um jornal, então ele está se informando sobre alguma coisa. Então, assim, observem os detalhes da charge. E, assim, quando o segundo ele pensa uma coisa, né, o primeiro ele retruca, falando que, na verdade, ele está falando de conseguir se aposentar pelas novas regras. Essa questão eu coloco ela como nível difícil, porque o aluno ele vai ter que saber um pouco sobre essas novas regras da aposentadoria do INSS, certo? Então, tanto que essa aposentadoria, essa nova reforma aí, essas novas regras da aposentadoria, ela tem deixado muitos brasileiros preocupados, porque essas novas regras, elas foram lançadas e no próximo ano elas já mudarão novamente. Então, assim, o problema é que muitos têm ficado confusos e não entendem exatamente o que mudou, né? E muitos também vão ser prejudicados, né? Muitos vão demorar para conseguir essa aposentadoria, ok? Então, mais uma charge, eu repito, né? Sempre quando tiver charge, vocês saibam que realmente há uma crítica pesada dentro disso. E na alternativa A, ele coloca que a má qualidade, né, a charge acima refere-se à má qualidade do atendimento aos cidadãos. Será que realmente esses dois indivíduos, eles estão falando, né, a principal temática é sobre o atendimento aos cidadãos? Claro que não, né? B, o surgimento de grandes filas nas repartições políticas. Pelo contrário, né, acho que pela minha explicação deu para entender qual é a temática central, né, da motivação dessa charge. A letra C ele coloca a aprovação de mudanças nas regras da aposentadoria. Será que a letra C seria realmente o fato que pode ter motivado a publicação da charge acima? Com certeza. Então, a letra C é a nossa resposta correta. Vamos dar uma lida na letra D e na letra E. Na letra D ele coloca a dificuldade de se acertarem os números sorteados na loteria. Essa não é a preocupação da charge acima, pode ter certeza. Letra E, a impossibilidade de aposentadoria para ser
a impossibilidade de aposentadoria para grande parte da população. Não é grande parte, é para toda a população. Então, nós estamos falando exatamente das mudanças que podem causar, mudanças que talvez tragam consequências muito graves, principalmente para quem é idoso, para quem é professor, mas principalmente para quem é idoso, certo? Então, vai demorar